Relacionamentos. Boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Inteligência Humilhada, do professor Jonas Madureira. Nós já estamos chegando ao fim, provavelmente mais 2 encontros nós estaremos encerrando. E hoje, dentro da visão da inteligência humilhada, nós estamos falando sobre as tentações do teólogo, né? Semana passada nós falamos a introdução sobre esse assunto, né? Que muitas vezes nós, como teólogos, muitas vezes queremos interpretar a vontade de Deus, muitas vezes não conforme o que Deus quer de nós, mas conforme aquilo que a gente entende. E a semana passada foi colocado que muitas vezes nós criamos uma imagem de Deus que não é real. Então, em cima dessa imagem, a gente quer fazer algumas considerações, quando na verdade nós estamos falando de um Deus que não é o Deus que a Bíblia fala. Então, ele diz que é muito importante você sempre buscar o Deus nas Escrituras. Não é o Deus que eu imagino, não é o Deus que eu quero, não é o Deus que eu entendo, mas é o Deus que a Escritura mostra. Porque nas Escrituras Deus se revelou ao teólogo ou aos homens a quantidade que ele queria se revelar, tá? E dentro das tentações do teólogo, hoje nós vamos falar sobre o compromisso do teólogo, tá? Eu vou iniciar com a frase que ele inicia lá no capítulo, que diz assim, ó: a confrontação central com a palavra de Deus, o homem não tem nada para dar. Ele começa dizendo exatamente, voltando no capítulo atrás, iniciando esse capítulo, ele diz assim: onde é que o teólogo vai buscar o seu conhecimento para falar de Deus? Na palavra de Deus. Não só na palavra de Deus, mas também na história da igreja. Porque ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, muitas vezes nós encontramos com pessoas que se tornam teólogas, ou pessoas que se convertem ao cristianismo, e passado 2000 anos, ou mais de 2000 anos que Jesus veio, a igreja veio construindo a sua história durante todo esse tempo. Mas aí de repente chega um teólogo, se converte ou se torna cristão, e ele começa a fazer um estudo. De repente ele faz um levantamento e diz assim, eu tenho uma revelação de Deus que ninguém nunca viu, eu tenho uma revelação nova. Então ele está dizendo que você está deixando para trás todos os conhecimentos que já houve da história da igreja, da história bíblica, para dizer que você tem uma revelação que foi dada a você 2000 anos depois. Se a gente levar em consideração o Antigo Testamento, mais de 4.000 anos depois, e você vai ter uma revelação de que ninguém conseguiu encontrar ela na palavra de Deus, ninguém conseguiu encontrar na Bíblia. Então é uma revelação exclusivista. Ele diz que isso é muito da tentação do teólogo, ele fazer uma interpretação pessoal de alguma coisa e querer dar uma cara nova a algo que já existe há muito tempo. Então ele diz que a gente precisa ter cuidado com o teólogo, para a gente não ficar colocando coisas, inventando coisas que não estão nas Escrituras, e criando coisas que não estão na história do cristianismo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque as coisas não aparecem do nada. Ele chega a citar, inclusive no início do livro, ele diz assim: nós, os teólogos de hoje, nós somos como anões, mas aonde? Montado ou sobre costas de gigantes, ou seja, daqueles homens do passado que vem construindo, porque uma história não se constrói do nada. Nós sempre carregamos alguma coisa do passado. Então ele diz que tem muita gente que quer construir uma história tirando do nada. E aí ele cita um exemplo disso, que eu achei interessante. Ele diz assim, ele disse que quando ele estudava filosofia, ele tinha um professor que era meio maluco, e ele disse que o professor não permitia ninguém entrar na sala depois que ele começasse a dar aula. Então ele dava 15 minutos de tolerância, ele ficava lá na frente sem falar nada, parado, dando 15 minutos. Quando ele olhava que a aula já tinha 15 minutos, ele permitia que os alunos fechassem a porta e ele iniciasse as aulas. E se um aluno chegasse fora do horário, ele expulsava o aluno da sala. Porém, ele disse que um dia ele estava na aula, e aí o professor pacientemente esperou os 15 minutos de tolerância e começou a dar aula. Então ele começou a falar sobre aquilo e tal. De repente entra um aluno atrasado, e disse que já chegou atrasado, cumprimentando todo mundo e atrapalhando a aula, e todo mundo esperando. O professor vai brigar com ele, mas naquele dia o professor não falou nada. Então o aluno sentou ali, ele já estava atrasado,
ele sentou e o professor começou a aula. Quando o professor começou a falar, ele pediu a palavra e falou assim: ô professor, eu peguei o bonde andando, mas eu acho. Aí o professor chegou para ele e falou assim: você não tem que achar nada, porque se você está atrasado, você pegou o bonde andando, então você não tem direito de falar. Ele disse que essa é a mesma coisa que alguns teólogos. A história do cristianismo, através da palavra de Deus, através da igreja, ela vem acontecendo. Aí entra um teólogo e diz assim: eu peguei o bonde andando, mas a partir daqui em diante a história tem que ser construída dessa forma, da maneira que eu imagino. Então ele diz que isso é muito perigoso e é uma tentação que os teólogos têm que construir dentro de algo que ainda não existe, do nada. Então ele acha que a gente sempre tem que construir vendo as histórias do passado e principalmente na vida, né? Deus não fala a teólogos, e aí olha que coisa interessante que ele diz lá. Por isso, o conceito também, dentro do livro de inteligência humilhada, né, e o compromisso teólogo. Deus não fala a teólogos, filósofos e cientistas, mas pecadores perdidos em si mesmos, feitos seus filhos pela operação do Espírito Santo em seus corações. Então ele disse, e ele falou isso no primeiro capítulo, ele torna a afirmar: o teólogo só pode fazer teologia se o coração dele for ferido pela palavra. E quando ele fala do coração ferido pela palavra, é você passar pelo arrependimento. Você não pode ser um teólogo se não há reconhecimento que você é um pecador e você precisa passar por esse arrependimento. Então ele diz aqui, que quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Então não adianta eu, com a minha ideia cognitiva, querer falar de teologia ou expressar teologia sem ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse que isso vai fazer com que eu construa uma teologia que ela não é uma teologia conforme as Escrituras e conforme a imagem do Deus que eu quero revelar, que me revele o que eu quero revelar às pessoas. Por quê? Porque se eu estudar Deus sem ser tocado pela sua palavra e sem ser pelo Espírito Santo, então ele diz que nós vamos acabar estudando um Deus que não é o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras só se revela a quem foi ferido pela palavra, no caso que ele diz pelo Espírito Santo, tá? E aí ele assim, falando para os teólogos, ele se esquece de que Deus já deu uma referência, lembrando aquele rapazinho que eu falei da história que ele contou. Deus já nos deu uma referência. Nós nos tornamos cristãos ou nos tornamos teólogos, mas nós não somos uma tábua ou uma folha em branco. Nós trazemos já algumas coisas que a história já trouxe, né? Então a história da salvação, para que possa conhecê-la, mas mesmo assim usam outras referências para estabelecer suas opiniões sobre Deus. Aí é uma advertência ao teólogo que não é ferido pela palavra, né? Que ele quer buscar outras coisas que não a Escritura. A Bíblia não é suficiente. Por essa razão, aqueles que amam a Deus, e isso é interessante, eu acho isso muito interessante, porque quando nós estamos fazendo, e aí já é uma consideração pessoal, mas nós temos a oportunidade de fazer vários notes, empresas e nos bairros, e a nossa experiência com as pessoas, que a gente pergunta: vocês amam a Deus? Ainda não encontrei, eu pelo menos, né? Eu ainda não encontrei ninguém que disse que não ama. Não, eu amo a Deus. E ele diz que é verdade. Ele diz que todas as pessoas que se propõem a estudar teologia dizem que amam a Deus. Mas qual é o grande problema? E qual é a grande tentação do teólogo? É isso que ele diz aqui. Eles querem amar a Deus como? Do jeito deles. Ele diz: quando eu estudo teologia, que eu vou à busca do conhecimento que Deus quer se revelar a mim, eu não tenho que buscar esse conhecimento para ser transmitido ao meu jeito. Ele diz: eu não tenho que amar a Deus do meu jeito, quando na verdade deveríamos amar a Deus do jeito que Deus quer ser amado. Não é do jeito que eu quero amar, mas é do jeito que Deus quer ser amado. Por isso ele diz que eu preciso ser tocado pela palavra, porque se eu não for tocado pela palavra, se o Espírito Santo de Deus não me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu sempre vou querer Deus, porque eu não sou bobo, eu não sou imbecil. Não falo assim não, porque pode ter alguém que não crê do mesmo jeito, vai dizer: mas não é isso, por exemplo. Muitas vezes eu quero, porque eu entendo que Deus é bom, mas de que maneira eu quero esse Deus? Da maneira que Ele é, ou da maneira que eu quero construí-lo? E aí ele diz que muitas vezes nós construímos um ídolo do próprio Deus. Que ídolo é esse? Um Deus que, em vez de ser o Deus que é revelado nas Escrituras, é o Deus que a minha consciência, que a minha experiência,
que a minha vontade constrói. E aí ele diz que, por que isso é perigoso para os teólogos? Por que isso é perigoso para os teólogos? Porque ele diz que muitas vezes os teólogos vão se decepcionar com Deus, porque Deus falha? Não, decepcionar com a imagem que você criou de Deus, que não é o da Escritura. E aí ele cita até um exemplo, ele diz, muitas vezes, quando nós namoramos e nos casamos, por que nós nos decepcionamos com a nossa esposa depois? Ele diz, porque nós criamos uma pessoa que não existe no nosso romantismo, e aí a gente fica esperando aquela pessoa, o que ela não é. Quando a gente descobre, a gente fica decepcionado. A culpa foi da pessoa? Não, a culpa foi minha, que criei uma imagem que não existia. E ele diz que com relação a Deus, os teólogos têm muito disso, eles criam uma imagem, e aí eu não vou dizer se é por má fé ou por, mas muitas vezes por desconhecimento, cria a imagem de um Deus, e não é o Deus que a Bíblia se revela. E aí o que acontece? Eles acabam ficando decepcionados quando algumas coisas não acontecem como eles pensavam dentro da sua teologia. Então o teólogo precisa ter muito cuidado com isso. Isso é uma tentação. A adoração ao Deus vivo e verdadeiro é essencialmente o engajamento com Ele nos termos que Ele propõe e da maneira que apenas Ele torna possível. Porque se aí ele volta à ideia da inteligência limitada. Porque não tem como eu ter acesso a esse Deus se não for da maneira que esse Deus quer se revelar a mim. Então eu preciso ter na minha concepção, na minha cabeça, a ideia de que o que eu posso conhecer de Deus é o que Deus se revela na Escritura, e para isso eu preciso humilhar a minha inteligência. E por último, o compromisso primeiro do teólogo, e aí ele vai fazer, não vai dar tempo de acabar esse capítulo aqui não, que me falaram, mas olha só, agora eu vou falar aqui para os teólogos que estão aqui, junto comigo aqui, que o auditório está lotado, mas eu quero dizer para vocês uma coisa que ele falou que é interessante. Ele disse assim, o compromisso primeiro do teólogo é compreender a palavra que o feriu, de tal modo que ele se torna uma espécie de lente para a qual ele enxerga todas as coisas. E aí ele faz uma referência a C.S. Lewis, que C.S. Lewis tem uma palavra que diz assim: creio no Evangelho, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Escritura como creio no sol, não porque eu posso vê-lo, mas porque eu vejo todas as coisas através dele. Então ele quer dizer assim, que o teólogo ele tem que ver todas as coisas através da Escritura, porque ele diz que acontece um grande perigo do teólogo ir de fora para dentro. Ele tem uma percepção, ele tem uma ideia e ele quer fundamentar a sua ideia buscando na Escritura. Então ele primeiro ele tem a ideia, aí depois ele fala assim, eu quero fundamentar isso na Bíblia. Aí ele começa a procurar na Bíblia coisas para fundamentar. Ele diz que se a gente não fizer isso, pode ser que eu encontre fundamento para todas as coisas na palavra de Deus. Ele diz, eu tenho que partir da palavra para lá, não de lá para cá, porque senão eu vou criar muitas teorias teológicas. E aí o próximo, que ainda tem um minuto, toda leitura que o teólogo faz na realidade de acordo com seus próprios termos e não com os termos da palavra, reflete a traição de seu compromisso com ela. Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte, ele diz assim, o que acontece muito hoje com o teólogo? Os teólogos, eles se tornaram pessoas relativistas. Por quê? Porque muitas vezes eles, para satisfazer uma comunidade, para satisfazer uma sociedade, para satisfazer o clero aonde ele está inserido, muitas vezes ele começa a fazer mudanças na sua teologia para agradar as pessoas. E ele diz que quando o teólogo é tentado a mudar a teologia bíblica para agradar as pessoas, ele começa a ser um teólogo que não está de acordo com a palavra de Deus, sem base. E ele diz que muitas vezes não é fácil, porque você defender o que a Escritura está dizendo, poder defender o que a Bíblia está dizendo, em detrimento a que a comunidade quer, cria uma dificuldade muito grande para o teólogo. E essa dificuldade é qual? É o teólogo querer trair
o seu conhecimento teológico para satisfazer a comunidade. Então, ele vai dizer, o teólogo precisa ter muito cuidado, ele deve defender o seu ponto de vista bíblico, custe o que custar, haja o que houver, tá bom? Na próxima semana a gente dá uma enferradinha nesse aqui, que faltou 2 slides, e vamos continuar no penúltimo capítulo, tá bom? Que Deus abençoe, boa tarde.